Tessalonicenses, capítulo de número 5. Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Tem dois temas aí importantes nesta perícope, né? Nessa parte tem dois temas assim maiores, que nós podemos dizer assim. O primeiro vai do verso 1 ao verso 3, que fala da vinda do Senhor. A vinda do Senhor é certa e repentina. Do verso de número 4 ao verso de número 10, podemos até incluir o verso 11, fala sobre da necessidade da vigilância. Se no começo do capítulo ele fala que Jesus está vindo, a vinda do Senhor é certa, então nos versos seguintes ele fala, devemos ser vigilantes. E vou falar um pouquinho de como nós vivemos de maneira vigilante. Já falei da fé, da esperança e do amor. Vamos ler então o verso de número 1, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, preste atenção nesta frase, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, e de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé, do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém. Então, do verso 1 ao verso 3, ele fala da vinda do Senhor, que a vinda do Senhor é certa e repentina. E verso 1 ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Então, apesar de Paulo escrever que não há necessidade de apontar o tempo ou a época da vinda do Senhor, alguns grupos continuam até o dia de hoje ansiosos em descobrir, né, o dia que não foi revelado. Muitos grupos continuam marcando data, marcando horário na qual Jesus vai voltar. Alguns até colocam o nome de adventista, adventus, né? Como se soubessem, marcando épocas, marcando datas para a vinda do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, irmãos, relativamente aos tempos, não há necessidade que ninguém vos escreva. Talvez se nós lêssemos mais o que Paulo recomenda lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 6, que ele diz, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. 2 pontos, olha só, não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Com o surgimento dessa pandemia, parece que os profetas do caos retomaram aí, né, aqueles autores, escritores, dizendo sobre o final do mundo, a vinda de Jesus. Sim, a vinda de Jesus é certa, mas não compete a nós ficar marcando data, marcando horário. Vivamos preocupados, ansiosos, de tal forma que paralisamos a nossa vida, ficamos de conversas vãs, conversas que não vão levar a lugar nenhum.
Porque conforme diz em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, ele diz, a palavra de Deus diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as coisas, cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Deuteronômio 29 deixa claro que há coisas que Deus encobriu, que não pertencem a nós. E há coisas que são reveladas, e que essas sim nós devemos cumprir. O que me preocupa não é aquilo que eu não sei ainda. O que me preocupa muitas vezes é aquilo que eu sei, que devo cumprir, e que muitas vezes esse corpo carnal, devido às suas tentações, devido à sua inclinação da carne ao pecado, muitas vezes não me ajuda a cumprir. Então, queridos irmãos, em vez de a gente ficar apenas querendo saber o dia da manhã, ansioso pelo dia da manhã, ansioso e querer saber o futuro, saber as épocas, nos preocupamos com aquilo que Deus já nos revelou, e está claro na sua palavra. Verso de número 3, ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança. São dois grupos aqui, né? Primeiro, o grupo do caos, o grupo que quer marcar data, né, dizer que o horário, o segundo que Jesus vai voltar, ou alguns vão dizer que até Jesus já voltou, né? Alguns grupos já afirmam que Jesus já voltou, mas nós vemos claramente na Bíblia que quando Jesus voltar, todo olho verá, né? Então, não sei como eles conseguem sustentar isso. Jesus, a vinda do Senhor é certa, mas não podemos viver no caos, viver contando épocas, contando datas. Um outro grupo também, um outro extremo, já vai dizer: não, vamos viver em paz, em segurança, né? Em paz, em segurança, viver uma vida próspera, como se o mal some, como se o crente não passasse por aflições, passasse por problemas. Jeremias já falava desses profetas, lá em Jeremias 6,14, fala desses falsos profetas que anunciam paz e segurança. Ele diz assim, Jeremias 6,14: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E há um grupo grande também desse outro extremo. São dois extremos. É um extremo que fica ali, né, em cima daquele assunto e não vive mais, não progride mais, fica paralisado com temor diante da questão da volta iminente do Senhor. E um outro grupo que vive como se o Senhor não fosse voltar. Mateus capítulo 24 deixa bem claro para nós como será esta volta. Ele diz assim, Mateus 24, verso 37: pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Olha, mais uma vez, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será também a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, vai ser uma vinda repentina. Ela vai vir de uma forma na qual não vamos conseguir marcar no horário, no relógio, marcar no nosso calendário. Não temos um horário específico, queridos. Mas também não podemos viver relaxadamente, como se ele não vai vir. Sim, cremos na volta do Senhor Jesus. Cremos na volta do Senhor Jesus. Seria bom nós cantarmos o hino 112 agora. Daqui a pouco a gente canta. A volta iminente do nosso Senhor. Para que não fiquemos fora da arca, como nos dias de Noé, Paulo adverte a necessidade de vigilância. Verso de número 4, ele diz: mas vós, irmãos,
não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, o problema de não saber a data e nem o horário é que nós podemos relaxar, podemos achar que Jesus não vai voltar. E muitas pessoas acabam se afastando, se esfriando da comunhão e vivendo uma vida em trevas. A palavra trevas aqui no grego é esgotos. Tem gente que está literalmente vivendo no esgoto. A palavra esgotos aqui no grego significa escuridão, da escuridão da noite, da visão alterada e cegueira. A metáfora da ignorância a respeito das coisas divinas, dos deveres humanos, da impiedade, da imoralidade que acompanha junto às suas misérias, consequências do inferno. E há muitas pessoas vivendo assim no esgoto, em trevas, literalmente. Verso de número 5 nos ensina que nós, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Querido irmão, você que um dia teve os seus olhos abertos, não pare de flertar com a escuridão, pare de flertar com esta vida que não, você sabe que ali é sujeira, é imundície. Deus reservou para você um matrimônio, reservou a sua casa. Pare de sujar-se na cama que não é a sua cama. Pare de sujar-se na frente dessa tela de computador, nessa tela de celular. Pare de se sujar consumindo essas substâncias que denigrem o seu corpo, denigrem a sua mente. Você não foi feito para estar no esgoto. Em Cristo Jesus você foi liberto, em Cristo Jesus você encontra nova vida. Você não foi feito para viver na noite, você foi feito e criado e em Cristo Jesus iluminado para viver uma nova vida. Saia desse esgoto, deixe Jesus nessa noite tirar você dessa vida de trevas. Eu sei que é difícil muitas vezes, mas é a única opção, vivermos na luz, porque vivemos nas trevas, seremos condenados, e Deus não quer que você seja condenado, Deus não quer que você viva nas trevas. Deus enviou a Jesus Cristo, seu único Filho, para que através dele, a sua vida fosse iluminada. João capítulo 8, verso de número 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, nesta noite, deixa Jesus iluminar a sua vida. Deixa Jesus tirar você desse caminho de trevas. Deixa Jesus te dar uma nova vida. Verso de número 6, ele diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Ora, o que dorme, dorme de noite, e os que se embriagam de noite é que se embriagam. Verso de número 8. Nós, porém, que somos dos dias, sejamos sóbrios. E é aí que eu quero chegar nesse ponto. Nós que sejamos da luz, você que é do dia. Nós vemos aqui a dinâmica da vida cristã. Ele fala: revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 3 palavrinhas aí. Se você tem uma folha de papel, eu espero que você anote essas 3 palavras. Que essa semana você reflita nessas 3 palavras. Você que é do dia, você que já foi tirado do esgoto, tem que viver essa dinâmica da sua vida. Não pode deixar essas 3 coisas morrer. São elas: a fé, a esperança e o amor. Quero falar de fé, mas não um conceito teológico. Não abrir em Hebreus capítulo 11, verso 1, que é um texto maravilhoso que define ali a fé. Mas falar de fé na maneira prática, assim como Jesus nos ensinou, nos disse, mostrou que um homem que não era judeu, um homem que não era israelita, mas era um homem cheio de fé. Estou falando de um centurião. Lá em Mateus capítulo 8, verso 5, nós vamos ver a história de um homem que Jesus disse que ele era um exemplo de fé.
Diz assim em Mateus capítulo 8, verso de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas, olha, preste atenção, olha que fé, irmãos. Um homem que não era judeu, um homem que não era israelita, ele vira para Jesus e diz assim: mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Apenas uma palavra de Jesus. Aquele homem, ele creu que Jesus, apenas uma palavra de Jesus, poderia mudar a história de um homem paralítico. Isso é fé. Olha o verso de número 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. No verso de número 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Vai-te, seja feito conforme a tua fé. Queridos, que o cristão não pode deixar, não pode perder a sua fé. Eu sei que vivemos tempos difíceis, eu sei que muitas coisas saíram do controle, mas quem disse que um dia você teve controle de alguma coisa? Esse tempo mostra para nós, exige de nós que exercitamos a nossa fé. Assim, creamos que Deus, por mais que a situação esteja difícil, por mais que as circunstâncias que nos rodeiam provam ao contrário, por mais que esse exame que está nas suas mãos e está te desesperando, por mais que este marido se encontra aí afastado, por mais que esses filhos que se encontram rebeldes, por mais que essa esposa se encontre dessa forma, creia que o Senhor age hoje, e o Senhor, Ele é fiel, e o Senhor pode mudar a sua história. Assim como Jesus, aquele centurião creu, exercitou a sua fé, dizendo: não, Jesus, não, Senhor, apenas uma palavra, e eu sei que a minha casa, o meu servo vai ser curado. Fé, creia, meus irmãos. Vemos um tempo de tantas pessoas crentes que parecem incrédulos, tantos crentes que têm o nome de crente, mas que parecem incrédulos. Parecem incrédulos. Em nome de Jesus, é muito importante, nesse tempo, não deixarmos a nossa fé morrer. Por quê? Efésios capítulo 6, verso 16, falando do nosso escudo, da nossa armadura, Paulo diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é importante nesse tempo, porque em sua aljava, Satanás carrega tentações de toda sorte de pecado. Esses dardos são mentiras que muitas vezes inundam a sua cabeça. Muitas vezes são pensamentos de blasfêmia, pensamentos de ódio contra o próximo, dúvidas e desejos ardentes pelo pecado. Satanás está com a sua aljava lotada de dardos inflamados, tentando alcançar os filhos, e talvez a sua casa está bagunçada, você está passando aí esta ira, esse nervoso nesta casa, nesta hora, por setas de Satanás. Ei, meu irmão, essa novinha que está aparecendo aí não é um avião, é um dardo de Satanás. Ele vai te machucar, vai ferir. Não é, Satanás coloca situações, Satanás lança dardos. Foge disso, meu irmão. Você não foi feito para estar no esgoto, você não foi feito. Abra os seus olhos espirituais.
Ah, meu irmão, muita gente cega por Satanás, Satanás lançando seus dardos, achando que o culpado é o marido, achando que a culpada é a esposa, achando que os filhos são responsáveis. E não podemos se esquecer que estamos numa batalha, numa guerra, onde a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra as potestades. E para sermos vitoriosos, para podermos ser crentes vitoriosos, precisamos ser crentes cheios de fé. Felicidade começa com fé. A fé que nos faz nos defender contra as ciladas de Satanás, os dardos inflamados, quando Satanás se levanta e dizendo assim: você não vai conseguir superar essa crise, este Covid vai te matar, essa sua empresa vai fechar, o seu emprego, você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua renda. Toda vez que Satanás lançar esse dardo inflamado, creia pela fé, se defenda sabendo que em quem você crê, que esse Deus que você crê é poderoso para fazer muito mais que você pede, que você almeja. Sim, você pode passar pelo Covid, pode passar pelas águas, mas estando nas águas não vai ser afogado. Você pode passar pelo fogo, mas não se queimar, porque o seu Senhor é contigo. Exercita a sua fé, creia que a circunstância possa estar difícil, mas um bondoso Deus está nessa jornada, está nesta guerra, está te defendendo. Exercite a sua fé, exercite a sua fé. Por mais que esteja essa ruína dentro da sua casa, creia que o Senhor tem poder de mandar uma palavra nesta noite, e apenas uma palavra do Senhor, a sua história, a sua casa ser transformada. Creia, tenha fé, tenha fé. Segundo, amor. Nós não podemos deixar nesta fase da vida o amor. Tenha fé, tenha amor. O amor, não vou definir o amor, mas vou usar um exemplo de Jesus. Lá em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, nós não vamos ler todo o texto. Fala de um exemplo de um amor. Jesus demonstra que o amor a Ele é fruto da fé, que por meio dele encontramos o perdão dos nossos pecados. Jesus estava na casa de um fariseu, chamado Simão. Estava lá, esse fariseu chamou Jesus, não sei para dizer para os seus amigos, está vendo? Esse grande rabino, esse grande mestre vem até a minha casa, talvez de alguma forma querer ter fama, né, por meio de Jesus. E naquele momento, naquela casa, entra uma mulher pecadora. A Bíblia chama ela de pecadora. Alguns estudiosos vão dizer que era uma prostituta. E aquela mulher corre até Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com bálsamo, com unguento e também com lágrimas, e secar os pés de Jesus com o seu cabelo. Diz o verso de número 41, que Jesus ali vira para Simão, vendo ali, né, Simão e os fariseus dizendo: está vendo? Se Jesus fosse mesmo um homem santo, não deixaria ser tocado por essa pecadora. E aí Jesus começa a contar essa história para ele, para Simão. Certo credor, verso 41, capítulo 7 de Lucas. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Lembra que denário era o pagamento de um dia de um trabalhador braçal, né? De um pedreiro, de um agricultor que trabalhava ali na roça, e no final de um dia recebia um denário. Então, 2 devedores. Um devia 500 denários, então que significa 500 dias de trabalho. E o outro devia 50 dias de trabalho. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Aí Simão, verso de número 43, responde: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. Verso 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados,
porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse à mulher, verso 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fariseus como Simão acham que não precisam de perdão, pois não se acham pecadores. Há muitos religiosos aí que acham que não são pecadores, acham que são melhores do que outros, ou encontram um meio, através da sua religiosidade, de esconder os seus pecados. Porém, aqueles que são doentes, aqueles que são pecadores, eles correm para o médico dos médicos. Eles correm, assim como esta mulher prostituta, correm para aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode limpar-lhe, que pode fazer perdoar os seus pecados. E nesta noite eu quero falar para você que se encontra desta forma, que entende que você é um pecador, mas que nesta noite, Jesus Cristo vai limpar você dos seus pecados, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados. Aquela mulher correu para Jesus, ela não tinha como pagar a sua dívida. O pecador, eu não tenho como pagar a minha dívida. Quem pode pagar o preço do pecado? Você sabe qual que é o preço do pecado? Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Como? Não temos como pagar o preço do pecado, mas Jesus Cristo pôde e pagou o preço do pecado lá na cruz. Lá na cruz, foi lá na cruz onde o meu pecado foi perdoado. Então, nós amamos a Deus quando reconhecemos que por Ele somos amados. Nós amamos a Deus quando reconhecemos que nós que não tínhamos motivo nenhum para sermos amados, não somos tão bonitinhos como nós achamos que somos, mas quando nós reconhecemos que sim, nós erramos, nós pecamos, nós fizemos bobagem na vida, sim, somos pecadores, mas em Deus, em Jesus Cristo, encontramos nova vida. Nesta noite, corra para Jesus e receba o seu perdão, receba o seu amor, e com certeza, aqueles que são amados, também amam. Eu só posso amar, eu só venho amar como Jesus ama, quando reconheço que por Ele eu sou amado. Tem muita gente amargurada dentro das igrejas, tem muita gente de mal dentro das igrejas, porque ainda não permitiu ser amado por Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, por mais que o seu pai ou a sua mãe carnal talvez lhe tenha lhe machucado, por mais que você não saiba o que é o amor, olhe para a cruz, lá você vai encontrar o amor verdadeiro, o amor de Jesus. Deixa este amor nesta noite entrar na sua história, corra para Ele como esta mulher pecadora, nunca deixe de amá-lo, porque você é amado, você é amada por Ele. Terceiro, esperança. Não podemos deixar a esperança. O crente tem que viver com fé, com amor e esperança. A esperança, assim como Josué, ou melhor, como Caleb, que está lá registrado em Josué capítulo 14, do verso 6 ao verso 13. Caleb, quando tinha 40 anos de idade, ele foi com outros 11 espias, Josué e mais 10 espias, conhecer a terra que Deus tinha prometido, que daria ao povo de Israel. Mas o grupo voltou. 10 dos espias disseram que haviam gigantes na terra e que o povo não conseguiria conquistar aquela terra. Josué e Caleb disseram: não, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Josué e Caleb não perderam a fé, não perderam a esperança na promessa do Senhor. Chegaram então aqui 45 anos depois, 40 anos percorrendo ali no deserto, 5 anos conquistando as terras. Josué, ou melhor, Caleb, agora com 85 anos, chega diante de Josué e diz assim:
Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Verso 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia o coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou: certamente a terra em que pusesses os pés e teus filhos, será dos teus filhos, tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Você pode talvez pensar assim, 45 anos depois da promessa, Caleb provavelmente desistiu da promessa, desistiu de esperar, perdeu a esperança. Mas Caleb nos dá um grande exemplo de esperança. Alguém que esperou 45 anos para atingir a promessa. E ele diz no verso 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me a este monte do que o Senhor me falou. Verso de número 13. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Há dois tipos de pessoas. Aqueles que vivem com esperança e aqueles que vivem sem esperança. E nós podemos ver no final da vida deles. Geralmente os últimos são que vivem menos e sem vigor. São aqueles que chegam já no final da vida cansados, sem perspectiva do amanhã. Mas nós vemos aqui um homem cheio de esperança. Um homem que esperou durante 45 anos. Um homem que estava pronto para conquistar. Que se achava em extremo vigor aos 85 anos. Esperança é viver no tempo presente, pensando no futuro, em algo que está tão presente que pode ser hoje. Esperança é a prontidão de um futuro que começa agora. 45 anos, pareceu nada. 45 anos. Quem espera algo no futuro, como se fosse fruto apenas do seu desejo, não provém de Deus. É apenas um otimista. E está cheio de gente otimista, esperando coisas que nunca vai acontecer. Provérbios vai dizer que aqueles que esperam em coisas que não acontecem, deixam o coração doente. Mas quando você espera em promessas que vêm de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com as suas promessas. Deus não tem compromisso com seus desejos, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sobre tudo que nós devemos esperar. Paulo vai escrever aqui em Tessalonicenses, verso 9 e verso 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quê? Que vigiemos, quer durmamos, vivamos, em união com Ele estaremos. Esta é a nossa esperança, a esperança de estarmos com o Senhor, a esperança da vida eterna, quer vivamos, quer morremos, Jesus Cristo está sempre presente conosco, Ele nunca nos abandona. A minha esperança está em Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Em quem está a sua esperança?
João capítulo 10, verso 28 vai dizer assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, Paulo escreve assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, irmãos, que segurança temos em Cristo, que segurança temos em Cristo. E você, se Jesus voltar hoje, estará no esgoto, nas trevas, ou estará nas luzes? Corra para Jesus, corra para Jesus, deixa a luz de Cristo brilhar, deixa a luz de Cristo entrar, deixa a luz do Senhor brilhar, deixa o Senhor tirar você destas trevas hoje, nesta hora. Permita que o sangue de Jesus lhe purifique dos seus pecados. Você é amada, você é amado de Deus, você é amada de Jesus. Você é amado, Deus te ama, Deus te ama. Pare de se achar que ninguém lhe ama, ninguém lhe quer bem. Sim, Deus em Cristo Jesus prova o amor para com você, e Ele promete que nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Espere no Senhor, espere em Jesus, espere que a salvação é certa. Mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha o seu amor firmado em Jesus. Com certeza Ele não vai te frustrar. Corra para Ele hoje, porque Ele está voltando. A vinda de Jesus é certa.